Estamos chegando ao momento culminante da história da humanidade. Em Apocalipse 1:11, vimos a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus enviou seus juízos sobre ele. Em Apocalipse 12 ao 22, vemos como esta batalha se torna mais sangrenta e agora o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz se juntam para perseguir o Cordeiro e a sua igreja. Nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, vimos como o sistema do mundo, representado pela religião falsa, e os sistemas político e econômico entram em colapso. Agora, João tem a visão da alegria do céu pela queda da Babilônia, a alegria do céu pelas bodas do Cordeiro e a visão da gloriosa vinda de Cristo e sua vitória retumbante sobre seus inimigos. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esta voz que João ouviu chama Deus de o Todo-Poderoso. A palavra usada é Pantocrator, e que significa literalmente aquele que controla todas as coisas. O mais significativo com respeito a esta palavra é que aparece somente 10 vezes em todo o Novo Testamento. Uma numa citação do Antigo Testamento em 2 Coríntios 6:18, as outras 9 no Apocalipse. Em outras palavras, este é um título de Deus peculiar e característico do Apocalipse. É muito importante destacar que, na época de João, quando a igreja enfrentava nada menos que o poder do Império Romano, quando os cristãos foram chamados a suportar os maiores sofrimentos ou a viver constantemente perante a perspectiva mais ou menos iminente de uma morte violenta, João ouve esta voz que chama Deus de Pantocrator. João nunca imaginou que Deus tinha perdido o controle da situação. O fato que o Pai é chamado de Senhor e Deus, aquele que verdadeiramente reina, provavelmente é uma bofetada contra o culto ao imperador, no qual os imperadores romanos eram adorados como deuses. Também volta-se contra o conceito de Roma, a cidade eterna, que o culto ao imperador tinha fomentado. Segundo Suetônio, em sua obra Domiciano, dizia que Domiciano chamava a si mesmo de Nosso Senhor e Deus. Mas agora, João declara quão absurda é essa declaração. É interessante notar que na iconografia do cristianismo, a palavra Pantocrator refere-se a uma forma de representação de Jesus que é retratado com a mão direita em posição de bênção, com o polegar voltado para si, os dedos médio e indicador em posição oblíqua, quase vertical, e os outros dedos dobrados em direção à palma da mão. Essa posição da mão direita, com os 2 dedos erguidos, indica sua dupla natureza, divina e humana, enquanto a sua participação na Trindade, como segunda pessoa, é indicada pelos 3 dedos unidos nas pontas. Na mão esquerda estão as Sagradas Escrituras. Deus sempre reinou no trono do céu, e em Apocalipse 19, Deus está prestes a conquistar os tronos da terra, bem como o reino de Satanás e da besta. Em sua soberania, ele permitiu que homens e anjos perversos fizessem o pior, mas agora é chegada a hora de a vontade de Deus ser feita na terra, como ela é feita no céu. Quando João estava em Patmos, o imperador de Roma era Domiciano, e um dos títulos que tomou para si foi Senhor e Deus. Para os leitores de João, deve ter sido bastante significativo o apóstolo usar a palavra aleluia 4 vezes nos 6 primeiros versículos deste capítulo, pois de fato, somente Jeová é digno de adoração e de louvor. É assim que a Bíblia apresenta o ser de Deus. Franklin Ferreira, falando sobre o teísmo aberto, disse que por 20 séculos a igreja sempre proclamou que o Pai é o Deus onipotente do Antigo Testamento. Somente as seitas tentavam negar isso, como a seita marcionita, que afirmava que o Deus do Antigo Testamento era um diabo. Os pais da igreja afirmaram a soberania divina em seus escritos e sempre enfatizaram a presciência divina, especialmente em face do problema do mal. Contudo, em 1980, alguns professores de seminários começaram a questionar isso por acreditarem no teísmo aberto. Seus nomes eram Greg Boyd, independente, Clark Pinnock, batista,
John Sander, pentecostal, e David Bessinger, metodista. O teísmo aberto pode ser resumido em 5 proposições. O conhecimento que Deus tem de todas as coisas não é estabelecido na eternidade. Dessa forma, Deus aprende com a história, com a reação dos seres humanos. Sua presciência não é exaustiva porque ele se autolimita. O relacionamento providencial com o mundo não é meticuloso, exaustivo. O poder de Deus está limitado pelo livre arbítrio humano. O futuro não está totalmente seguro. Se o homem tem livre-arbítrio, então Deus não pode ordenar nem conhecer os eventos que irão acontecer no futuro. O futuro está em aberto, no sentido de ser tanto criação do homem como de Deus. No entanto, veja o que afirma a visão tradicional. Guarde isso. Deus é soberano e controla todas as coisas no mundo criado, incluindo as ações dos agentes responsáveis. O poder de Deus engloba o universo inteiro, todavia, de forma que a vontade da criatura não é violentada. O conhecimento de Deus engloba todas as coisas possíveis e especificamente todas que acontecerão. Este conhecimento inclui o conhecimento eterno das futuras ações e decisões dos agentes livres. Deus tem um plano eterno que certamente será realizado. Para ele não há surpresa e nem desapontamento. A profecia preditiva é baseada no conhecimento exaustivo e será certamente realizada. O plano de Deus é imutável, assim como a natureza de Deus. Expressões que falem de Deus se arrependendo devem ser vistas como antropomórficas. O poder da oração é visto como uma causa secundária no cumprimento do desígnio de Deus, assim como as outras causas secundárias são instrumentais nessa maneira. A oração muda certos acontecimentos, mas não muda a opinião de Deus. Deus não é, como os seres humanos, suscetível a mudanças emocionais. Mas ele não é impassível, porque a Escritura o representa como misericordioso. Os teístas abertos argumentam que os textos que falam que Deus se arrepende, como em Gênesis 6 e no livro de Jonas, são literais. Porém, ainda que os autores bíblicos falem sobre a ira, o arrependimento, os pés e as mãos de Deus, isso não significa que Deus tenha tais coisas. Esta é uma forma humana de se referir a Deus, um antropomorfismo, como eu já falei. Além do mais, a palavra traduzida por arrependimento em hebraico pode também ser traduzida por entristecer-se, ter repulsa. O amor de Deus, que é a maravilhosa expressão de seu ser, não pode ser interpretado em separado de outras perfeições, tais como santidade, justiça, ira, a ira santa de Deus contra o pecado, contra o diabo e contra os rebeldes não redimidos, Então, a expressão Deus é amor, em 1 João 4, versículo 8, não pode ser separada dos outros atributos de Deus. No contexto, a afirmação é uma expressão trinitariana do Deus Pai enviando seu Filho unigênito para morrer uma morte propiciatória na cruz por causa do nosso pecado e da santidade e justiça de Deus. Veja o versículo 10 só dessa carta. Não há de forma bíblica como fazer uma hierarquia nos atributos de Deus. A predestinação de Deus é aquela provisão graciosa pela qual, como resultado de sua bondade e misericórdia, ele escolheu uma multidão da raça humana pecaminosa e rebelde e determinou que eles recebessem todos os benefícios de sua salvação, providos para eles na obra de Cristo e aplicados neles no devido tempo pelo Espírito Santo. Aqueles que não são salvos sofrerão inevitavelmente as consequências do pecado de Adão e de sua própria rebelião pecaminosa e serão para sempre separados de Deus. Portanto, os seguidores de outras religiões precisam saber que o Deus Trino é de forma absoluta mais poderoso do que os deuses deles. Como podemos esperar que um muçulmano se converta a uma divindade que é incapaz de realizar seus planos e anseios? Esta divindade, aos olhos de um muçulmano, não é digna de devoção e serviço. Como esperar que um animista dê mais crédito a um Deus tão fraco do que ele dá aos outros seres do mundo espiritual? Ele veria esta divindade como mais um espírito que ele pode tentar manipular através da feitiçaria.
A presciência de Deus sobre tudo o que vai acontecer é vista por Isaías como evidência de sua singularidade dentre todos os deuses. Isaías 46, versículo 9 a 10. Sugerir que Deus está em processo contínuo de aprendizado e adaptação a um futuro desconhecido contraria a perspectiva bíblica de Deus, descrito como onipotente, onisciente, magnífico e majestoso, digno de glória. A negação de que Deus previu as escolhas pecaminosas das criaturas responsáveis enfraquece a confiança no plano da salvação. Se Deus não pudesse prever a livre escolha de Adão para pecar, seguindo-se a queda do homem, ele não teria necessidade de planejar a salvação através de Jesus Cristo. Mas desde a eternidade, Deus planejou a salvação através de Jesus Cristo em resposta às consequências da queda que ele havia previsto, conforme 2 Timóteo 9 e Apocalipse 13, versículo 8. Confira só. Afirmar que o destino eterno de cada pessoa será finalmente determinado por Deus com base na luz disponível para ele, ou por ela, ou por outro critério, leva-nos a concluir que o sacrifício de Cristo na cruz não é central e que talvez nem fosse necessário. A ideia de que Deus e o mundo são mutuamente interdependentes margeia o panteísmo, isto é, que Deus está substancialmente presente em tudo. Mas a criatura afirma que Deus existe separado de sua criação e tem supremacia sobre sua criação. Gênesis 1, versículo 1, Salmo 8, versículos de 3 a 8. Amados irmãos, tenham muito cuidado com o teísmo aberto, pois esta compreensão errada de Deus implicará o abandono da confiança nas Escrituras, a negação da distinção Criador-criatura, a trindade, a presciência e soberania divinas, a morte penal e substitutiva de Cristo, assim como conduzirá seus adeptos ao maniqueísmo dualista. Muitos, em nossos dias, se desviaram da fé tradicional e têm ensinado a outros a fazerem o mesmo. Portanto, leiam a Bíblia e se alimentem do verdadeiro alimento, e o Deus da verdade preservará as suas vidas. Amado Senhor, neste momento, nós nos voltamos para Ti em adoração e temor, reconhecendo a Tua soberania e poder incomparáveis. Ouvimos as palavras proclamadas em Apocalipse 19 sobre o Deus Todo-Poderoso, cujo julgamento é justo e verdadeiro. Enquanto contemplamos a Tua majestade e glória, reconhecemos os perigos do teísmo aberto, que minimiza a Tua soberania e poder. Percebemos, ó Senhor, que o teísmo aberto e muitas falsas doutrinas de nossos dias negam a Tua onipotência e a Tua presciência, limitando a Tua capacidade de intervir na história e de conhecer o futuro. Reconhecemos que essas heresias tentam diminuir a Tua grandeza e autoridade, colocando limites à Tua soberania e sabedoria infinitas. Pedimos, Senhor, que nos guardes da influência das falsas doutrinas e nos fortaleças em nossa fé, na Tua soberania e poder ilimitados. Ajuda-nos a confiar em Ti em todos os momentos e a reconhecer que Tu és o Senhor sobre todas as coisas, capaz de realizar além do que podemos imaginar. Dá-nos discernimento, ó Deus, para entendermos as Escrituras e defendermos a Tua verdade contra os ensinamentos falsos que levam muitos a considerar que o Senhor não é um Deus soberano que detém o controle sobre todas as coisas. Livra-nos disso, Senhor. Capacita-nos a permanecer firmes na fé, mesmo diante dos desafios e das dúvidas que surgem ao nosso redor. Que as nossas vidas sejam testemunhos vivos da Tua grandeza e poder, ó Senhor, refletindo a Tua glória e amor a todos ao nosso redor. Que possamos adorar-Te em espírito e em verdade, reconhecendo a Tua soberania sobre as nossas vidas e sobre o universo inteiro. Senhor, oramos também pelos pedidos feitos aqui pelos Teus filhos, que estão agora mesmo, orando a Ti. Esses pedidos que serão colocados também nos comentários. Ó Senhor, que o Senhor abençoe cada um e conceda a vitória sobre todos os problemas e desafios. Oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que reina para sempre. Amém. Gente querida,
eu peço que você dê o seu like agora, que você deixe registrado o seu pedido de oração ou agradecimento. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora para que você possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.